e assim que me formei já comecei a trabalhar na comunidade terapêutica nessa área de dependência química. Atuo mais diretamente com o público feminino, né? Trabalho numa comunidade feminina que fica aqui em Curitiba. Que legal. Curitiba mesmo. E tem a comunidade dividida entre masculino e feminino, e de início já eu comecei na casa feminina, depois que fui aos poucos migrando também para masculino. Então tem uma experiência nessa área feminina também, que passa a ser um desafio maior ainda do que o masculino, né? Devido a várias características. E aos poucos conheci o grupo do GESD, e agora estou também contribuindo na parte do grupo, né, de acompanhamento para depois ao início do curso também que está previsto. Então, mais ou menos um pouco dessa minha trajetória ainda. Né? Durante a faculdade não pensava em atuar com dependência química, né? Mas as coisas a gente programa de um jeito e de repente vai se tomando outros caminhos, né? Que legal, Jair. Que bom saber que tem serviços que se dedicam ao atendimento de mulheres, né? Porque são tão poucos e a demanda é tão expressiva que quando você vê alguém se dedicado a estudar as particularidades, é algo muito especial mesmo. Sim, realmente. Há uma grande diferença, né, entre masculino e feminino. O Péricles entrou? Resolveu? Não, eu consegui um tempo aí, não tem muito tempo, mas consegui entrar. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, e você, Péricles? Obrigada pela presença. Assim isso, quanto tempo? Eu não tenho muito tempo aí, mas eu acho que eu consigo, uma meia hora, 40 minutos, eu consigo ficar aqui. Que bom. Aí, incomodar vocês um pouco. Tudo bem, Sônia? Tudo tranquilo aí, pessoal? Tudo bem, estamos juntos. Um prazer revê-la, Carolina. Igualmente. Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós temos aí um grupo bem seleto e é um prazer tê-los conosco essa noite para ouvir a Carolina. A gente já vai passar para o Laureano fazer as apresentações. Eu só queria deixar alguns avisos. Primeiro, que todos desligassem os microfones a partir do início das palestras. Claro que, a partir do momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar, escrever pelo chat ou levantar a mãozinha que tem ali no centro, na barra do computador ou do telefone, que vocês podem daí serem chamados para falar. Por quê? Porque daí ele vai entrando numa lista de pessoas que querem perguntar ou falar ou contribuir. Quando forem fazer isso, eu peço a gentileza de que vocês se apresentem, falem de onde vocês são, né? Para a gente poder aqui ter essa interação e conhecer cada um de vocês aí, tá bom? A princípio, é isso. No final da palestra, a gente libera um link, que é um link para vocês preencherem nome, CPF e o e-mail. Atentem para o e-mail, porque é por ele que a gente vai mandar o certificado. Então, tem que preencher o nome completo, o CPF, porque ele também vai no certificado, para não haver nenhuma informação trocada, e aí o e-mail para a gente encaminhar para vocês, tá? Então, os participantes fazem isso. Depois, para a Carolina, a gente emite separado. Tá bom. Que mais? A gente avisa também da próxima semana, quem vai estar conosco. Todas as palestras estão gravadas num link do YouTube, né? Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Drogas do Instituto Federal do Paraná. Ali tem mais de 20 palestras que já ocorreram, né? E depois a Sônia ou o Laureano vai explicar um pouquinho sobre o grupo de estudos, o que é e qual a finalidade dele ter sido criado aí em conjunto com o curso que nós
tivemos e estamos aí em intenção de ter nos próximos meses aí, ok? Então é isso, uma boa noite, uma boa palestra para todos. Obrigada. Boa noite a todos, né? Hoje teremos a palestra com a enfermeira Carolina Bossi Maia. Desculpa se não pronunciei correto. Ela é enfermeira, como já disse, mestre em enfermagem, especialista em dependência química, processos educacionais na saúde e na enfermagem do trabalho. Trabalha também com grupos de apoios, né, como Amor Exigente, atua com desenvolvimento humanos, palestras relacionadas com temas motivacionais, promoção da saúde, docente, facilitadoras de curso na área da saúde também. Então, Carolina, seja muito bem-vinda, assim como todos os nossos participantes. Obrigada, muito obrigada. A palavra é minha, já? Sim. Então, boa noite a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Sinceramente, primeiro agradecer a Deus porque Ele nos permite ter saúde para estar aqui, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Também quero agradecer a confiança pelos organizadores, na pessoa do Rubens e da Sônia, que confiaram meu nome para esse momento. E também a vocês todos que estão aqui, e Deus sabe a razão de vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz e espero que nós possamos ter um momento de reflexão a respeito da temática. Quando me convidaram, pensamos num título assim, Grupos de Apoio Lidando com o Inesperado. Né? Porque é uma temática que qualquer coisa nova é algo inesperado na nossa vida, não são só coisas ruins, quando nos acontecem, que são inesperadas, mas hoje, em particular, vamos fazer um recorte do inesperado ligado à descoberta da dependência química na família. Então, eu queria começar dizendo que as pessoas são únicas, né, e muito diferentes. Elas pensam, elas sentem, elas falam, elas agem, elas reagem de maneira muito diferente. E cada pessoa percebe as coisas a partir dos seus referenciais, a partir daquilo que estudou, daquilo que viveu, das escolhas que faz, mas principalmente daquilo que lhe é útil. Interessante que as percepções, de acordo com a neurociência, têm a ver com aquilo que é útil. Tanto que nós não vemos as coisas como são, mas como somos. E aí já começa o grande desafio, né? Não existe uma única forma de ver as coisas. Então, eu vou trazer hoje aqui um ponto de vista a partir dos meus referenciais, a partir da maneira com que eu lido, com que eu percebo essa temática, para que nós possamos avançar, então, a partir disso. Bem, a vida começa cada manhã, né? E, então, ontem é história e o hoje realmente nós não temos, ou amanhã nós não temos o controle. Então, o único momento que eu e você podemos fazer alguma coisa é o agora, né? Então, por isso que esse agora, ele precisa ser aproveitado de uma forma bem interessante para que amanhã talvez possamos fazer o uso desse agora. Mas se nós pensarmos na nossa vida, cada vez mais nós temos menos tempo para agir. Cada vez mais o sentido de urgência quando se trata de dependência química é algo premente. E eu tenho percebido que raramente as famílias, quando buscam um grupo de apoio, seja ele qual for, elas o fazem antes que coisas ruins aconteçam. Elas só buscam os grupos depois que têm os problemas instalados. Então, essa cultura da promoção da saúde, a cultura da prevenção de doenças, não é uma coisa muito frequente entre nós. Né? Podem observar que nos grupos existentes, a pessoa quando chega, nós já perguntamos qual é o problema que ela tem. E é tão raro ter alguém que vai ao grupo porque quer prevenir o aparecimento de problemas, quando, na verdade, os grupos de apoio deveriam funcionar dessa forma também. E não exclusivamente para ser um ponto de apoio depois que os problemas aparecem. Então, a maioria das pessoas chegam aos grupos de apoio com um misto de emoções, né? Elas sentem muita culpa, talvez seja o principal sentimento. Culpa, muita raiva,
muita pena e muito medo. É impressionante que as famílias, elas levam, em média, 6 anos para procurar uma ajuda especializada. Nesses primeiros 6 anos, elas até tentam fazer alguma coisa, né? Elas até imaginam que as iniciativas que tomam têm benefícios. E claro que as famílias, elas imaginam que estão fazendo bem, e elas não sabem. Então, os 6 primeiros anos, isso é uma média, um dado de literatura, elas fazem coisas e muitas vezes aquilo que elas fazem contribui para o agravamento. E não raras vezes as pessoas chegam no grupo com uma pergunta: por que na minha casa? Que foi que eu errei? Tento encontrar em si uma resposta para aquilo que está acontecendo. A todo custo, elas tentam encontrar, então, essa resposta, e elas não têm essa resposta, né? Vale lembrar que a dependência química, ela é a doença da negação. É uma doença que tem um forte estigma, e o estigma é alguma coisa que não se acaba. Diferentemente da discriminação, o estigma é alguma coisa que não se acaba. É uma doença que produz muita vergonha na família, muita revolta na família. E, via de regra, as famílias não querem falar a respeito. Elas tentam esconder, imaginando que ninguém que está próximo sabe, né? É tão interessante isso que eu já sou, acho que uma das mais velhas aqui no grupo de idade, e no passado, quando não se falava a palavra câncer, as pessoas falavam aquela doença, elas omitiam a palavra câncer. Mas com as dependências químicas, isso ainda persiste, é uma doença com tanto estigma que as pessoas têm muita, muita dificuldade de falar a respeito do assunto, né? Inclusive, para muitos familiares, a dependência química sequer é compreendida como uma doença, como um transtorno, que requer um tratamento especializado. Mas ela é vista, assim, como um vício, como algo ligado à safadeza, à fraqueza de caráter, quer dizer, muito distante do que é, na verdade. E quando elas chegam com esse tipo de pensamento, normalmente elas demonstram dificuldade no início de quererem ajudar, porque elas dizem, puxa, mas é ele que usa e eu que vou ter que fazer alguma coisa, né? Então, a dependência química, ela é um transtorno bastante complexo, ele é multicausal, multifatorial, né? Mas, a meu ver, é uma coisa muito instigante, até porque o conhecimento científico que foi produzido até o momento, no mundo inteiro, ele é muito menor do que o conhecimento que precisa ser descoberto. Então, esse é um desafio grande. Então, às vezes, a sensação que temos é que os serviços oferecem mais do mesmo. As opções terapêuticas são mais do mesmo. Há pouca ousadia para inovar, né? O Périx que sabe bem, né? Pouca ousadia para inovar. E aí, fico fazendo mais do mesmo, muda um pouquinho ali o nome, o tipo, tal, mas via de regra é muito parecido. As ofertas de tratamento são muito parecidas. E como é um transtorno complexo, ele precisa ser tratado com algumas abordagens. Tem que cuidar do físico, tem que cuidar do emocional, da parte social, da parte espiritual e principalmente da parte familiar, que é o recorte principal que eu vou tentar fazer aqui hoje. Então, nesse período, as famílias elas não se percebem, elas têm dificuldade de assimilar que as suas atitudes nesses 6 primeiros anos, né, além de não contribuir, muitas vezes prejudicam a vida do seu familiar que fazem uso da substância. Então, elas têm atrapalhado. Veja que não é uma coisa consciente, é muito inconsciente essa atitude da família, é uma atitude desesperada de tentar fazer alguma coisa. Mas quando não se tem conhecimento, a chance de agir de forma que não ajuda é maior do que a que ajuda. E muitas vezes a sua postura, então, ela tem reafirmado e reforçado comportamentos abusivos, comportamentos agressivos, comportamentos manipuladores, de muita mentira, típicos do que se considera uma postura codependente. Então, a família, ela
é essencial nesse processo, porque enquanto ela não se vê, né, como fazendo parte do processo, é difícil ela se engajar. Famílias chegam no grupo de apoio em busca de um milagre instantâneo. Lembre-se que, em média, 6 anos, né, de uso, mas tem famílias que chegam com 10 anos, com 15 anos, com 8 anos, e chegam a uma reunião em busca de um milagre instantâneo. Querem respostas prontas. Elas estão com muito sofrimento, posturas até acuadas de estranhamento e de desconfiança, imaginando que a resposta está ali no grupo, que ela vai encontrar. Elas esquecem que houve um processo de adoecimento até se instalar a dependência química, e, por conseguinte, para sair dessa condição também vai ter que ter um processo, né? E aí eu sempre me pergunto, será que existe diferença entre querer mudar, que não é a mesma coisa de querer mudança? As famílias, na sua maioria, querem mudança. Querem alguma coisa de fora para dentro que produza esse milagre. Mas poucas são as famílias que querem mudar, que seria de dentro para fora. Agora, quando nós começamos a entender que nenhuma pessoa consegue mudar diretamente a outra pessoa, ela precisa perceber que ninguém muda ninguém a não ser a si mesmo. Então, o movimento a ser feito na família precisa ser nela, em primeiro lugar, de dentro para fora. Ela precisa entender que ela precisa querer mudar para futuramente obter a mudança tão esperada. Então, na minha percepção, as famílias, elas são parte do problema, de alguma forma. A dependência química, é uma doença que afeta o círculo familiar. Então, as famílias são parte do problema, mas também são parte da solução. Sabe, se não há o engajamento da família nesse processo, muito provavelmente haverá mais dificuldade para que a pessoa saia. E aí as pessoas, então, no começo querem saber por que na minha casa. E quando alguém chega com essa postura no grupo, eu digo assim, mas por que não na sua casa? Em qual casa que deveria ser? Na do vizinho? São coisas para começar a pensar, né? Em qual casa deveria estar acontecendo isso? E ao invés de perguntar por quê, talvez o interessante seja perguntar o para quê. Porque o porquê é tentar encontrar uma justificativa do porquê que está acontecendo. Agora, quando eu substituo o porquê por para quê, eu vou começar a entender assim, meu Deus, mas qual é o propósito? Né? O que eu posso aprender com essa situação difícil que estamos passando? Então, o grupo de apoio é um espaço privilegiado, a meu ver, de promover o autoconhecimento, de promover um encontro pessoal de cada um consigo mesmo, permanente. Sobretudo porque a vida começa todos os dias, né? E com os respectivos desafios, com as lutas, com as conquistas próprias de um dia novo. Então, o grupo de apoio, ele é um lugar único de acolhimento, de aprendizagem, de trocas, de fortalecimento mútuo, de corresponsabilização, de pertencimento, de resgate de vidas, mas, sobretudo, de esperança. E não é só grupo relacionado à dependência química, qualquer grupo fortalece as pessoas, a participação sistemática num grupo faz com que haja um crescimento, sabe, uma ampliação da percepção por meio dessas trocas. É no grupo que precisa existir e existe um espaço aberto, né, democrático e privilegiado, onde todas as pessoas têm direito de fala e começam a aprender a escutar, que não é a mesma coisa de ouvir. Então, no grupo, coisas que talvez não se consigam ser ditas dentro das famílias de origem,
No grupo se consegue dizer, se consegue ouvir, assim, se consegue falar, né? Tem um autor que diz assim, que quando a boca cala, os órgãos falam do corpo. Quando a boca fala, os órgãos saram. Quer dizer, conseguir botar para fora aquilo que está pegando, aquilo que está doendo, mas num espaço privilegiado, protegido, acolhedor, é muito saudável. Quando a pessoa está sozinha, sofrendo na sua casa, parece que o problema assume uma dimensão muito maior do que, na verdade, ele é. Então, o grupo é esse lugar onde as pessoas são respeitadas na sua singularidade, né? Nas suas diferenças individuais. E os problemas, eles não são comparados assim, o dela é mais grave do que o daquela pessoa. Não. Os problemas também não são hierarquizados assim, porque cada percepção de dor e sofrimento é única. Agora, obviamente que a pessoa que participa sistematicamente das reuniões de grupo, ela consegue perceber aos poucos se ela não estava exagerando quando ela chegou, né? Se ela não estava aumentando um pouco as suas dores ali. Às vezes, na troca, ela começa a prestar atenção na dinâmica, na vida das pessoas e conseguem perceber, inclusive, que a vida segue, apesar dos problemas. E isso é só em grupo que se consegue perceber, porque quando eu estou na dimensão individual do sofrimento, eu imagino que não vou dar conta, que está muito, que é injusto, que por que comigo? Sabe, eu sou uma pessoa assim, assado, por que comigo? Né? Mas em grupo, essa dimensão, ela se... Há uma ampliação dessa percepção, porque as pessoas às vezes imaginam que, puxa, deveria estar acontecendo na outra família. E lembre-se que a dependência química, ela é democrática. Ela atinge as melhores famílias. Né? Eu sempre digo isso. Cada vez que chega uma família nova, eu digo, não fique se sentindo mal, porque a dependência química, ela afeta só família boa. Porque afetou a sua, afetou a minha, afetou a outra, afetou de tanta gente. Então, conseguir falar desse jeito não é da boca para fora. Precisa estar um tempo entendendo a dinâmica, né? É importante entender que no grupo de apoio, aos poucos, as famílias começam a parar de negar os problemas, elas começam a parar de sentir vergonha, porque elas começam a entender que, por ser uma doença com toda a sua particularidade, com toda a sua gravidade, precisa de atendimento especializado, precisa de ajuda profissional, não é uma coisa assim que se trata de qualquer jeito. Então, é em grupo que as famílias conseguem reconhecer as suas próprias fragilidades, mas também conseguem reconhecer as suas fortalezas. Num grupo de apoio, a depender do grupo, um dos pilares de todos os grupos de apoio é a dimensão da espiritualidade. Espiritualidade entendendo um poder superior, no meu caso, Deus, Jesus, no meu caso, mas cada um respeitada a crença de cada um, entendendo que não dá para se retomar a vida sem que esse pilar seja trabalhado. Isso é uma coisa muito interessante, esse respeito às diferenças individuais também nesse aspecto. Mas há um consenso de que a espiritualidade, quando praticada sistematicamente, a depender da escolha da crença de cada um, ela contribui para a melhoria da vida das pessoas. E é em grupo, muitas vezes, que as pessoas reconhecem essa necessidade. Às vezes, em casa, sozinha, ela não consegue perceber. No grupo de apoio, também é importante olhar para o lado, porque quando eu estou em casa sozinha, eu olho só para mim, eu olho só para o meu umbigo, eu olho só para o meu sofrimento. Mas quando eu estou em grupo, eu desenvolvo a minha responsabilidade social, né? Porque as conquistas, os conselhos, essas coisas todas, elas é em grupo que as pessoas percebem que, bom, quem que vai lutar para que a política pública de atendimento às pessoas
que precisam de tratamento melhore. Pode ter certeza que não vão ser outras pessoas, senão os familiares daqueles que sofrem essa problemática. Mas, às vezes, sozinha em casa, ela não percebe que ela precisa exercer o seu papel de cidadão. E precisa reivindicar. Lembra? Querer mudança ou querer mudar? Se as famílias querem se beneficiar das mudanças das políticas públicas, por exemplo, da melhoria das políticas públicas, elas precisam participar e não tem como aprender, estudar essa matéria em casa sozinha. É lá no grupo que exercemos a nossa responsabilidade social e como cidadão, eu e você somos responsáveis por transformar as políticas públicas. Não dá para esperar que algumas poucas pessoas façam isso. A população engajada consegue melhorias. No grupo de apoio, as pessoas são estimuladas a estabelecer metas semanais. Isso é tão interessante, né? Porque no começo, as famílias chegam lá querendo que o seu familiar que está em tratamento, que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele faça aquele outro. As famílias estabelecem metas para os seus familiares. Só que no grupo de apoio, elas vão entender que elas é que precisam ter metas. E meta é alguma coisa que precisa ser específica, é alguma coisa que precisa ser mensurável, atingível, realista e temporizável. Quer dizer, não é qualquer... eu quero ser feliz. Isso é uma meta? Não é uma meta. Porque não é nada específico. E não sendo específico, não é meta. Então, é por meio do estabelecimento de metas que as pessoas avaliam progresso em si mesmas, né? Então, muito comum muitas famílias chegam no início da frequência, os grupos só choram, né? Mas com o tempo, e é legítimo chorar, e as pessoas têm liberdade para chorar, elas têm liberdade para ficar quietas, mas como disse há pouco, o benefício só vai acontecer mesmo a partir do momento que elas conseguirem verbalizar o que estão passando, o que estão sentindo, aonde está doendo. E eu estou ensaiando a escrita de um livro já faz bem uns 10 anos, eu acho, até mais. Mas só tem o título, todo mundo que me conhece já sabe o título, vocês vão reservando aí que vocês vão comprar, um dia eu termino. E o título é Sofrer é Fácil e Ser Feliz dá Trabalho. Você vai dizer, Carol, agora endoidou, né? Não, eu não endoidei ainda. Mas é porque de tanto ver as pessoas, e eu também, né, minha história, sofrerem, assim, a mais do que precisa, você vai dizer, como é que você avalia isso? Eu estou falando do meu ponto de vista. Eu não estou falando uma verdade absoluta, é em decorrência da observação, né? Então, é a partir disso que eu disse, não, mas sofrer é fácil, é muito mais fácil. Pensa na sua história um pouquinho agora, em qualquer que seja o assunto. Alguma coisa que você não gosta da sua história. Há quanto tempo você está do mesmo jeito essa tua história, que você não mexeu uma vírgula para mudar? Sofrer você já sabe, você sofre com classe, você é uma pessoa maravilhosa, até para sofrer. Mas ser feliz dá trabalho. Porque a gente diz, mas muda isso, muda aquilo, muda aquele outro, a pessoa não quer, porque sofrer ela já sabe. E diretamente, às vezes até existem ganhos secundários. Então, esse livro, essa frase me acompanha muito. Quem sabe Deus me permita, me dê habilidade para terminar, né? Porque tem muita coisa já rascunhada, mas não está organizada. É importante ressaltar que grupo de apoio não é o mesmo que um grupo terapêutico, por essência. O grupo terapêutico, ele tem um mediador, ele tem um observador, ele tem um profissional preparado para fazer essa mediação. Os grupos de apoio a que eu estou me referindo, ele é composto por voluntários. Todos são voluntários. E eles até podem ser profissionais de alguma área de conhecimento específico, mas eles não estão ali porque são profissionais. Eles são ali porque são gente, e que pelo fato de serem gente, também as suas famílias podem ter sido afetadas e, portanto, são bem-vindas para pensar junto em estratégias para seguir em frente. A meu ver, os grupos de apoio, eles deveriam fazer parte de todos os serviços existentes de atendimento, por exemplo, de internamento ou comunidades terapêuticas. Deveria ser alguma coisa fazendo parte. São poucos os profissionais que indicam para as famílias frequentarem os grupos de apoio.
poucas as instituições. E essa parceria poderia ser muito benéfica para todo mundo. Não poderia, sim, ser opcional. Vá visitar um grupo de apoio. Não. Deveria ser uma indicação como fazendo parte da rede de apoio, porque a pegada no grupo de apoio é diferente do atendimento individual. Tem o benefício para o atendimento individual, mas quando se está em grupo, a família fica muito perdida se ela não tem esse grupo para ela poder dar sequência e poder não complicar o tratamento, né? Ela precisa ser tratada. Vale lembrar que cada grupo de apoio, ele tem uma metodologia própria. Alguns grupos falam em passos, outros grupos falam em princípios. Não importa exatamente a terminologia, o que é importante saber é que não é uma brincadeira, né? O grupo de apoio, ele tem uma metodologia a ser seguida, né? Mas, ao mesmo tempo, o que se busca é a unidade na diversidade. Respeitar a singularidade das pessoas, mas ajudá-las a construir uma cooperação para que todos cresçam. Então, é uma coisa maravilhosa, né? E como ele é aberto, ninguém é obrigado a ficar, mas as pessoas que permanecem são as que mais se beneficiam. Mas não cansa, não enjoa. Não, não enjoa e não cansa. Por duas razões. Primeiro, porque ontem eu já não sou... hoje eu já não sou mais a mesma pessoa que ontem. Nem você, né? Nós sempre estamos acrescentando coisas, eliminando coisas. E cada vez que encontramos alguém, é uma oportunidade para nós ou aprendermos algo, ou dividirmos algo. Então, é muito gostoso. Não cansa estar com pessoas, pelo menos para mim, e eu creio que para você também não. Mas a ideia é pensar que cada grupo, ele terá a cara dos seus participantes. Como assim, Carol? Envolvimento ou comprometimento? É uma coisa que muda. O tom de cada grupo, a meu ver, é dado pela coordenação, mas a cara, o grupo vai ficar mais interessante, menos interessante a partir dos participantes, né? Se os participantes saem de casa apenas com uma postura de espectador, ficando na arquibancada, de não quero colaborar, não quero falar, não quero dividir, é um tipo de grupo. Mas quando você tem um grupo onde todo mundo quer fazer alguma coisa, claro que hoje eu estou triste, eu vou chorar, então não quero fazer, respeito, mas é outra pegada. Então, cada grupo terá a cara dos seus participantes. É importantíssimo dizer isso. Você vai dizer, mas o grupo não funciona. Não fale assim. Não generalize. Aliás, toda generalização é perigosa. Dizer que todos os grupos funcionam também não é verdadeiro. Porque, mais uma vez, cada grupo tem a cara dos seus participantes. E querer mudar, mais uma vez, é diferente de querer mudança. Li uma frase que gostei muito, que dizia o seguinte, que a vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Então, se a tua história não está boa com a relação à dependência química, por conta de você ser familiar, é você. A mudança tem que começar por você. Não espere que as coisas chegarão prontas, porque elas não chegarão. Fazer parte de um grupo de apoio, eu gosto de comparar uma maratona, né? Que é lenta, 40 quilômetros, não é rápida, 100 metros. Mas é uma maratona com vistas ao aperfeiçoamento pessoal. Certamente existem ganhos, até mesmo numa situação de dor e sofrimento, existe algo a ser aprendido. Um grupo de apoio é um espaço de aprendizado constante. O Rubem Alves diz assim, que nós precisamos aprender a sofrer pelas coisas certas. Gosto tanto de pensar nisso. Aprender a fazer o desligamento emocional. No grupo de apoio, vou aprender a agir mais e falar menos. Até porque, lembrando, as pessoas, os nossos queridos dependentes químicos, eles têm uma escuta prejudicada. Então, não adianta falar. Sobretudo, repetir. Então, nós temos que aprender a agir, mas sozinhas, em casa, não conseguimos fazer isso. Juntos, no grupo, somos fortes.
No grupo de apoio, nós vamos aprender a diminuir a nossa autopiedade. Ó céus, ó vida. Veja como eu sofro, veja, eu sou tão bacana, eu sou uma mãe maravilhosa, veja quanto que eu já fiz. Você não tem noção o sacrifício que eu fiz por você em relação a mim. A diminuir a culpa. A culpa não tem espaço se nós queremos ajudar. Ninguém é culpado pelo que acontece na vida do outro, mesmo sendo familiar. Em algum momento da sua história, ele fez uma escolha e disse sim. Só que ele não sabia, ao dizer sim, o que iria acontecer. Se ele faria parte das estatísticas dos que dizem sim e não evoluem para ter problemas com substâncias, ou se eles diriam sim e fariam parte daqueles que evoluíram para a dependência química. Então, a família precisa se libertar da culpa se ela quer ajudar. A culpa paralisa, imobiliza e não deixa a pessoa avançar. Mas em grupo, somos estimulados a assumir o protagonismo da nossa história. Nós aprendemos que o perdão precisa fazer parte, muitas vezes. O que é um perdão aqui, na minha compreensão? É lembrar, mas sem sentir dor. Vai esquecer, mas já não sente mais dor. É como se fosse uma cicatriz. A Helen Keller é uma escritora que eu gosto muito e que nasceu cega, surda e muda. E ela diz o seguinte para mim e para você: atraímos sobre nós sofrimentos desnecessários quando exageramos a extensão da nossa dor. E isso acontece muito quando estamos sozinhos em casa. Se nós estamos no grupo, nós não vamos minimizar a dor de ninguém e nem subestimar o sofrimento de ninguém, mas, de fato, nós aprendemos a dar a devida importância. Então, o grupo é uma oportunidade de autodesenvolvimento pessoal, sabe? Quantas coisas podem ser revistas na nossa conduta, na nossa percepção, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de julgar, né? É tão fácil ter uma resposta para o problema do outro. Boa noite. Oi, tudo bom? Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Boa noite, gente. Vocês podem me ajudar? Eu posso contar a situação. Vocês querem que eu termine um pouquinho? Daí a mocinha fala? Pode Paulo, ser. eu vou pedir a gentileza de você aguardar a palestrante finalizar, depois a gente abre para pergunta. Obrigado. Pois desculpe. Pode continuar, Carolina? Obrigada, Paula. Já estou meio caminhando para o fim. Caminhando, mas você está sentada. Mas na fala, né? Então, dentro dessa oportunidade que o grupo nos dá de nos autodesenvolvermos, né, constantemente, no grupo eu posso poder ser o mais parecida com quem eu sou, sabe? De verdade. Eu posso ser inteira e muitas vezes coisas que na família de origem não se consegue dizer, num grupo de apoio é possível, porque o acolhimento ele é muito especial. É um espaço onde nós aprendemos a dialogar, e o diálogo pressupõe, eu comparo o diálogo à nossa respiração, que ora nós inspiramos, ora nós expiramos. O diálogo precisa ser assim, né? Enquanto alguém está falando, o outro está escutando. E depois alterna. Para nós conseguirmos dialogar, nós precisamos ter algum conteúdo. Se não fica eu acho, o outro acha, o outro acha, o outro acha. Isso não é diálogo. O diálogo pressupõe conteúdos. Mas quando estou em meio a dor e sofrimento, há só acusação, crítica, revolta, né? Não tem um avanço, não se consegue escutar. E tampouco falar, porque há um empobrecimento do repertório. Não apenas em quem faz uso da substância, mas na família também. Há um empobrecimento do repertório. Só se fala nisso, dia e noite, como se a vida fosse só isso.
É no grupo que se percebe a oportunidade de parar de parecer ser de novo. Em grupo, nós temos a oportunidade de parar de parecer ser uma coisa que eu não sou e parar de parecer ter uma vida que eu não tenho. As máscaras, com o tempo, começam a cair. Mas isso é para quem frequenta o grupo regularmente. Porque assim como existem grupos para as pessoas que fazem o uso de substância e que aí a manipulação é menor, né? Temos o NA, o AA, por exemplo, a manipulação é menor porque as pessoas vivem a mesma dinâmica. Quando as famílias frequentam os grupos de apoio, também a manipulação começa a diminuir, porque as famílias também manipulam, as famílias também mentem, as famílias também são agressivas muitas vezes, as famílias também emitem julgamentos, tudo isso acontece com a família. Mas em grupos, nós podemos melhorar o nosso eu, respeitar o tu, o nós e a sociedade. A começar... Boa tarde, Carolina. Desculpa a demora para entrar. Oi. Eu estava ocupada, mas entrei agora. Obrigada. Que bom, bem-vinda. Então, retomando, no grupo eu começo a olhar para mim, o eu. Mas eu não posso olhar só para mim, eu preciso olhar para você, o tu. Mas depois eu preciso pensar no nós, na nossa casa. E depois a nossa casa na comunidade, na sociedade onde estamos. E essas dimensões diferentes fazem com que seja crescente essa percepção, digamos assim. Não tem fórmulas mágicas. Não tem fórmulas mágicas. É preciso perseverar, sabe? É preciso ser constante as reuniões, porque quando isso acontece, aumentam muito as possibilidades de obter bons resultados. A minha vida e a tua vida ela é feita de rotinas. Concordam que todas as vidas são feitas de rotina? O que não podemos deixar é que a nossa vida se torne monótona. Agora, rotina todas as vidas têm. E, sobretudo, quando existe a dinâmica da dependência química nas famílias, tanto as pessoas que fazem uso de substâncias, como as famílias, às vezes se perdem e as rotinas ficam... Só que no grupo nós vamos retomar a importância de ter rotinas, que é diferente de ter monótonas. O grupo, então, nós somos mais fortes. Muito mais fortes. E é por meio da constância das reuniões é que nós vamos alcançar vitórias. Eu gosto de terminar pensando na profundidade da oração da serenidade, que ela é comum a muitos grupos de apoio, a quase todos. Né? E ela diz assim: eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu. Isso é o sinônimo do grupo de apoio. Eu seguro, até me arrepia, gente. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer aquilo que sozinhos eu não conseguiria. E aí eu fico emocionada de pensar nisso, né? Que as pessoas têm a grande oportunidade. Nós deveríamos ter muitos grupos de apoio. Se nós pensarmos no tanto de bares que temos na cidade em relação aos grupos de apoio, nós somos muito poucos. Né? Então, isso me emociona, pensar que existem espaços, sim, abertos e que as pessoas não precisam pagar nada. Por favor, pode falar aí para o Laureano parar de me enviar e-mails pornográficos, porque aqui toda hora, quando eu estou assistindo, está chegando notificação dele. Não dá certo eu assistir. Então, essa primeira parte é o sinônimo do grupo de apoio. E daí a oração continua. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. O que as famílias não
podem modificar. Não podem modificar as outras pessoas. Não podem modificar o clima, não podem modificar o tempo, não podem modificar praticamente nada. Então, as famílias precisam perceber que elas precisam de serenidade, não adianta ficar preocupadas. Sabe a preocupação, a melhor definição que eu encontrei? Preocupação é igual uma cadeira de balanço. Está sempre em movimento, mas não leva a lugar algum. Definição fácil para ninguém esquecer. Então, eu preciso ter serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Ocorre que as famílias se concentram e querem modificar o seu familiar, que faz uso de substância, ou querem modificar o outro familiar da casa, o filho, o marido, a mãe, enfim. Concentram energia em coisas que não conseguem modificar. Serenidade precisa ter. E isso é aprendizado. Ninguém nasce serena. Carolina, eu estarei saindo da reunião aqui porque não dá certo, não. Toda hora notificação, então eu estarei saindo, tá? Tá, Porque que pena, o Maria José. Laureano, desde que eu entrei nessa reunião, ele está me enviando esses e-mails. Não tem como eu assistir toda hora o celular vibrando, né, professora? Doutora, a senhora sabe como é complicado. Segunda parte da oração. Coragem para modificar o que eu posso. O que eu posso mudar quando faço parte de um grupo? Posso mudar a mim mesma. Posso mudar a minha percepção das coisas. Posso mudar os meus exageros. Posso melhorar a minha preocupação desnecessária. Posso mudar a minha ausência de metas. Eu posso criar metas execuíveis. Eu preciso ter coragem para fazer muitas coisas. E termina a oração dizendo: e sabedoria para distinguir umas das outras. Carol, mas daí não tem a receitinha de que eu posso e o que eu não posso? Não, não tem a receitinha, mas em grupo nós começamos a perceber que existem coisas que se eu não fizer, nada muda se eu não mudar. Isso é verdade. O grupo de apoio é muito importante, doutora Carolina. Eu já passei por várias situações que eu precisei da ajuda de um grupo de apoio. Eu recentemente descobri que eu estava grávida, fazia 2 semanas, e aí com a ajuda do meu grupo de apoio, eu consegui fazer um aborto. Então, o grupo de apoio, ele vai acolher as necessidades e vai ajudar a pessoa a ampliar sua percepção das coisas, né? E certamente vai dar, assim, esperança para continuar seguindo em frente. Eu sempre penso que... Eu concordo com tudo. Semana passada mesmo, eu estava muito mal, eu tentei suicídio, aí eu lembrei do grupo, aí eu consegui viver. E eu descobri uma música que eu vi que o senhor Rubens, que está aqui. Então, essas questões que o grupo de apoio nos proporciona é justamente porque vai, ao mesmo tempo, dar estabilidade para a família contribuir no processo de tratamento do seu familiar. A família adoece junto, a família sofre junto e a família precisa de ajuda. Então, por isso eu disse há pouco que os serviços existentes precisariam considerar um pouco mais a potência que é a família estar frequentando um grupo de apoio sistematicamente. Houve um tempo em que frequentei um grupo de apoio que algumas clínicas, elas exigiam para a pessoa visitar o seu familiar internado que ela estivesse frequentando um grupo de apoio. E eu achava uma proposta interessante, porque, a meu ver, não pode ser só um lado tratando, uma vez que o braço da família ele é essencial, ele é muito ligado à temática da dependência química, a família também precisa de um suporte. Então, em suma, o grupo de apoio é esse espaço aberto, democrático, privilegiado, acolhedor, em que há muitas trocas, formado por voluntários
que se reúne semanalmente para poder ajudar as pessoas que querem. Ninguém O grupo acolhe que tipo de pessoas? Acolhe qualquer pessoa. Aí tem vários tipos de grupos de apoio. No caso aqui, hoje, estamos falando mais dos relacionados à dependência química, então acolhem famílias que tenham problemas com a dependência química em algum familiar ou qualquer outro comportamento inadequado, muito agressivo e que possa estar interferindo na dinâmica da família. Os grupos são abertos para isso, né? Então, o que eu gostaria de trazer como provocação para nós aquecermos a conversa é isso. Não há nenhum grupo de apoio que seja perfeito, porque ele é feito por pessoas. Mas, certamente, os grupos de apoio existentes, eles trazem uma contribuição inequívoca para a vida das pessoas, principalmente, eu diria, para o frequentador. Lembre-se que o grupo de apoio familiar, o maior beneficiado vai ser você que frequenta, né? Ah, mas e se o problema do familiar não for resolvido? Bom, isso é uma coisa que você não pode mudar, lembra? Você não muda o outro, mas você pode sim aprender a cuidar de si mesma e, a partir desse autocuidado, poder ajudar o seu familiar, apesar de. Então, é sempre importante nós dizermos isso, né? Que os grupos de apoio também não fazem milagres diretamente, mas eles ajudam a tornar a atmosfera familiar muito mais, a convivência melhor, né? A cooperação familiar, melhor dizendo. Então, eu particularmente creio que para lidar com o inesperado, por exemplo, a confirmação de que você está vivendo a dependência química num familiar seu, porque quando uma mãe suspeita, ela já tem certeza, só que ela não quer admitir. Ela olha para o seu filho como ela gostaria que ele fosse, não exatamente como ele é, né? Mas quando ela suspeita, pode ter certeza que ela já sabe. Mas quando ela admite isso, que é uma outra fase, aí sim, o grupo de apoio é uma alternativa muito boa para acolher você que, de repente, descobre, né, inesperadamente, que você está vivendo a problemática das dependências químicas na sua casa. Então, venha, participe, divulgue, sabe? É assim que nós vamos avançar nessa temática, que ela é bastante instigante, mais uma vez. Então, acho que era isso que eu queria trazer para a nossa conversa de hoje. Estou aberta aqui, né, para conversar. Muito, muito bem, Carol. Realmente, né, a gente que acompanha os dependentes também ouve muito desses relatos, né, desses comentários sobre os familiares, ou às vezes muitos familiares também têm essa procura, mas não sabem por onde começar, o que fazer, como ajudar. Muitas vezes acabam fazendo coisas que acabam atrapalhando em vez de ajudar nesse desejo de ajuda, né? E você falou ali de metas, né? No grupo tem metas que sejam alcançáveis. Você pode citar alguma dessas metas práticas, sim, para a gente entender melhor? Tem. Então, por exemplo, as metas, elas normalmente estão relacionadas ao que está se estudando no mês. Então, se o mês é o estudo da cooperação, por exemplo, precisa fazer alguma meta para a vida dela mesma, que possa demonstrar que ela está cooperando com ela. Por exemplo, eu estou fazendo um exercício, estou participando no momento de um projeto na Universidade Federal do Paraná de educação física. E eu já tenho 61 anos, né? Então já sou da terceira idade. E esse é um projeto para a terceira idade. E daí eles me convidaram se eu queria, né, participar. Eu falei, bom, agora é a hora de eu cooperar comigo. É um projeto que segundas, quartas e sextas, de fazer educação física super orientada, porque é uma técnica de doutorado, é uma tese de doutorado, e eu nunca faria isso de uma outra forma, espontaneamente. Então, eu estabeleci uma meta de cooperar comigo
de aderir ao projeto, e até novembro, às segundas, quartas e sextas à tarde, eu faço minha aula de educação física em casa, orientada pela professora lá da Federal. Então, é uma meta objetiva, mensurável, realista e temporizável. E por isso ela é meta. Porque se não for smart, se não preencher esses 5 requisitos, não é meta. Entendeu? Então, esse é um exemplo de uma meta. Agora, se eu pensar em cooperação já no coletivo, por exemplo, quando eu coloco o lixo lá, eu separo o lixo, por exemplo. É uma postura de cooperação. Eu separo o lixo, entendeu? Então, não é só relacionado à dependência química, é como eu me torno uma pessoa melhor, é algo relacionado à cooperação. Então, se eu quero uma cidade mais limpa, se eu quero o meu prédio mais limpo, eu preciso cooperar. Então, como o princípio é a cooperação e eu estou pensando no coletivo, eu vou separar o lixo também, por exemplo. Então, 2 exemplos de metas que dependem de mim, da minha atitude, e que são objetivos, são específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporizáveis. E por isso são metas. Então, meta é uma coisa simples, mas ela não pode virar rotina, porque se ela virar rotina, ela deixou de ser meta. Tem que sempre ser alguma coisa desafiadora. Tá? Não sei se... Sim, Caroline, eu queria falar sobre isso também. Eu coloquei metas para me emagrecer e eu estou fazendo todo dia, sabe? E eu não estou conseguindo fazer a meta, entendeu? Eu acho que isso está virando uma rotina. Isso. Eu também tô fazendo uma meta para me emagrecer. Antes eu comia 15 pães de manhã, agora eu só como 12. E tá mudando muito. Então, na verdade, fazer com que as coisas se tornem um hábito exige muita perseverança, porque o hábito ele só se vira automático. Então, no passado, quando veio o cinto de segurança para o Brasil, eu trabalhava numa empresa que lá na empresa era obrigatório, mas eu no carro da empresa usava o cinto e quando ia para o meu carro eu dizia assim, ai, que bom, liberdade. Porque não era um hábito, não era uma coisa automática. Agora, o cinto de segurança, eu já não penso mais para pôr o cinto, já entro e coloco. Houve um processo daquilo ser repetido. E isso é um hábito, todo hábito leva um tempo, né? Bom, tá chegando pergunta aqui para mim. Alguém controla as perguntas, por favor? Sim, vamos agora organizar aí a fila para a pergunta. Tivemos algumas perguntas aí de invasões, mas agora o Péricles, que está de início para fazer a pergunta dele. Estou até com medo de falar depois das invasões. Meu nome é Péricles, sou lá da epistemologia, né, para quem não conhece, estudo sobre abstinência. Carolina, estudando a abstinência, aí eu encontrei os fenômenos da coabstinência, né, e do coabstêmio. E eu descobri umas coisas bem interessantes nos estudos, que eu consigo, durante a minha vida, eu encontrei inúmeros adictos que se tornaram abstêmios, né? Uhum. E foram poucos os codependentes que se tornaram coabstêmios. Exatamente. Então, essa inversão me parece que é muito difícil, sabe? Parece que da adicção para abstinência vai, mas da codependência para coabstinência é uma coisa muito, muito, muito difícil. Tem vários fenômenos de coabstinência interessante, a abstinência paralela e tudo mais, mas o codependente ser coabstêmio é muito difícil. Eu vejo coabstêmios que não eram codependentes, a maioria. Sim. Mas um codependente, essa inversão de características é muito delicada, sabe? E eu dou parabéns aí para os grupos, né? Principalmente aqui na figura aí do Amor Exigente, que lida com esses codependentes, né? Esse trabalho que vocês fazem é muito difícil. A família é algo muito complexo para lidar, né? E não é uma coisa muito fácil. Isso, é porque, sabe, eu atribuo assim, Péricles, as pessoas em geral, daí, não só na questão da dependência química.
elas têm um juízo de valor, um juízo em relação ao outro muito acirrado. Então, há pouca tolerância com falha, e daí eu atribuo para o outro um julgamento mais severo do que eu atribuo para mim. E eu tenho dificuldade de olhar para mim, né, e fazer a minha revisão de vida, de conceitos, e me manter nesse processo constante de autoconhecimento e de revisão de vida, porque a família tem recaídas, muitas recaídas, e a família pode contribuir muito se ela não está se trabalhando para favorecer com que o seu familiar também recaia. Então, a família ela é tão responsável quanto. Mas daí a família entender qual que é a experiência. As pessoas chegam quando está na fase aguda do problema. Então, logo ele comece a mais ou menos se acomodar, a família desaparece. Quando, na verdade, ela precisa entender que ela está ali não por causa do seu familiar, mas ela Uau! Enquanto ela não entender isso, ela nunca vai passar, como você falou aí, né, para co-abstinência, não vai. Então, eu penso que é um gesto de humildade da família, é um gesto de amor próprio, é um gesto de tudo isso que falta, né, para a família perseverar, mesmo quando o problema já se resolveu, porque não é uma coisa pontual, é uma coisa de autoconhecimento, é uma coisa para o resto da vida, na minha maneira de pensar. Eu já estou há 25 anos, então, tentando aprender, né, e isso tem me ajudado. Eu gostei bastante, Carolina, ali da ideia da dimensão individual do sofrimento, né? Eu acho que os grupos servem exatamente para quebrar essa dimensão individual. Você pode falar um pouco mais sobre essa dimensão individual do sofrimento? Como que a pessoa percebe? Como que ela percebe nos grupos? Principalmente Bem, na verdade, que você participa diretamente e tudo mais, né? Então, a família chega com muita postura, então, de negação, a maioria delas, né? E pouco aberta à novidade, ela quer uma receita pronta. Então, à medida que ela vai se engajando e vai sendo quebrada essa resistência inicial, ela vai abrindo a sua mente, se ela se permitir, ela vai conseguindo perceber que existem níveis de sofrimento e maneiras de lidar com o sofrimento. E, olha, eu tenho aprendido que sofrimento não é a mesma coisa que sacrifício. Vamos ver. Por exemplo, eu posso estar me sacrificando por alguma coisa sem estar sofrendo. Um exemplo. Eu quero passar num concurso de alguma coisa, então eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que abrir mão do meu final de semana, eu tenho que estudar, mas isso não é sofrimento. É um sacrifício positivo, assim, é um esforço que eu estou fazendo para uma meta legal, que é passar num concurso, por exemplo. Então, as famílias, elas chegam misturando um pouco essas coisas, né? Elas chegam em sofrimento e elas querem ter uma melhora, assim, elas querem que no final da reunião nós tenhamos uma poção mágica para ela tomar e todos os problemas desaparecerem. Só que a dependência química é processual, então, ao longo da história dessas famílias, elas foram acumulando uma série de coisas, de vivências, de amarguras, de dores, de ressentimentos, uma série de coisas e que não vai ser tudo, assim, cada família, quando chega lá, ela chega com níveis diferentes, então, de sofrimento. E aí, em grupo, ouvindo as pessoas, elas conseguem, se elas se aplicarem, O áudio caiu, Tá. Carolina. O áudio caiu. e agora? Voltou. Melhorou? É quando as famílias Então, chegam no grupo, elas conseguem ver ali que As caiu. famílias, elas chegam no grupo em diferentes graus de intimidade, por exemplo, com a temática. Né? Algumas não sabem nada do assunto e tem aquele conceito equivocado de vício, de safadeza, de mau-caratismo, por exemplo. Outras já até chegam com algum conhecimento, mas numa postura assim de presunção. Puxa, sem mim nada podeis fazer. Ou então,
uma postura arrogante, porque a família também é arrogante, não é só quem faz uso da substância. Então, a família se acha melhor do que o familiar e, portanto, ela não se vê tendo que melhorar. Ela imagina que quem tem que melhorar é o familiar que faz uso, e ela não precisa mudar nada. Então, mas isso um pouco tem a ver com cegueira, não perceber o cenário, um pouco, muito de negação, né? Então, à medida que ela vai frequentando no grupo, que ela vai ouvindo as histórias, aquilo que para ela a percepção era estreita, pode se ampliar e ela pode sim sofrer de uma forma melhor. As pessoas perguntam para mim assim, Carol, você não tem problemas? Eu falei, claro que tem, mas a forma de lidar com eles é que vai fazer toda a diferença. E isso só consegue melhorar convivendo para aprender, para escutar as histórias, entendeu? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Porque é uma reunião de leigos, né? Mas leigos que, com o tempo, vão aprendendo sobre a doença, vão aprendendo sobre o comportamento humano, vão aprendendo sobre metas, vão aprendendo uma série de coisas. Aplicar ou não o que se aprende é uma outra história. Então, por isso que eu digo que sofrer é fácil e ser feliz dá trabalho, né? Porque as pessoas, muitas delas, ocupam o lugar do sofrimento e não querem sair dali, né? Então, quando você, assim, lá no grupo há trocas de possibilidades, tem pessoas que entendem que dá para fazer diferente e sair daquela condição inicial que ela chegou, e outras não. É muito pessoal, e acho que essa é a potência do grupo, né? Não se força nada. É uma descoberta que cada um tem que fazer a partir da entrega que ela faz. As pessoas que se entregam ao grupo mais do que outras, elas vão ter benefícios. Eu costumo dizer que eu não conheço uma única pessoa sequer que, tendo conseguido pôr os princípios em prática na sua vida, não tenha tido melhora. Só que a vida começa todos os dias, e o que eu fiz ontem já passou. Então, hoje é um dia, amanhã eu acordo tudo de novo, e depois tudo de novo. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o hoje, até aqui, até onde eu consegui entender, eu penso sim que o grupo de apoio é o melhor, depois de Deus para mim, né? O melhor lugar onde as pessoas podem ser acolhidas, onde as pessoas podem se autodesenvolver, onde as pessoas podem se tornar pessoas melhores, onde as pessoas podem se sentir úteis, no sentido assim de cooperação, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, porque num mundo onde as pessoas são descartáveis, você tem um grupo aberto, onde as pessoas não vão gastar dinheiro, né? Ninguém tem recurso, a maioria das pessoas não tem, os recursos são limitados. Agora, você saber que existe um grupo aberto, acolhedor, sabe, tem sempre uma mediação, uma conversa, puxa, papo cabeça, né? Hoje em dia também é pouco lugar você vai e os papos são interessantes, né? Então, à medida que vamos, eu, no caso, eu digo para mim mesma, né? À medida que eu faço aniversário, a maturidade, ela diminui as opções, mas ela refina as escolhas, né? Então, eu vou refinando as escolhas, eu vou querendo estar perto. Nos grupos de apoio, você constitui uma nova família, a família de pessoas que querem aprender a viver mais e melhor, né? Não são famílias de sangue, não são parentes exatamente, mas coletivamente falando, são pessoas que querem sim aprender a viver mais e melhor, apesar dos problemas. Porque lá todo mundo tem problema, e isso acho que é democrático, né? Então não tem julgamento. Sabe, hoje em dia, não sei se você já foi em algum lugar que estava sobrando, a sensação de estar sobrando, né? As pessoas olham um olhar discriminatório, né? Eu fiz 61, eu falei, meu Deus do céu, senti na pele o que é fazer 60 anos, muito discriminada fui. E agora, 61, já estou me sentindo bem, já estaciono na minha vaga lá de idosa. Mas quando fiz 60, não podia fazer nada, eu me senti péssima. Então, hoje eu fico pensando que não é bom eu discriminar ninguém, porque é muito ruim ser discriminada. Mas eu não quero que ninguém precise ser discriminado para aprender a não discriminar. Mas a vida é assim, né? Às vezes acontecem coisas e nós estamos aqui porque entendemos que o grupo de apoio, ele pode sim dar muita concretude para uma família, pode acolher, pode... Só que a família precisa se dispor, ao invés de ficar vendo novela, nada contra, mais um exemplo, ela precisa ir lá, né? Toda semana, toda semana, toda semana.
Precisa ir toda semana, Carol? Eu falo, você que decide. As pessoas perguntam para mim, Carol, eu preciso vir? Eu falo, você que sabe, você é livre. Agora, certamente, se eu tivesse um familiar na condição que você tem, entre eu ir nesse lugar onde você vai, eu iria no grupo, porque o grupo vai te dar uma possibilidade de você seguir a vida, né? O grupo não é milagroso, mas certamente é um lugar de amor, sabe? Onde as pessoas são respeitadas na sua singularidade, as pessoas têm oportunidade de falar, de serem ouvidas. As pessoas estão muito carentes na vida, então quando elas encontram um espaço onde elas possam ser acolhidas, apesar do seu problema, eu penso que vale a pena. Seguindo aqui, então, a próxima pergunta seria da Sônia, depois do José Augusto. Boa noite, Carol. Oi. Boa noite a todos. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade para depois passar para a minha pergunta, agradecer você muito por estar aqui conosco, né? Prazer. E falar um pouquinho, né, de que o GESD, ele teve início em 2018, para o grupo, para funcionar com os alunos do curso do Monitor Independência Química, que iniciou em 2018. E você esteve conosco numa, ou uma, ou duas, 3 reuniões, não sei, colaborando, né, no GESD, inclusive, né, e eu fico, assim, muito grata de poder ter a sua contribuição aqui hoje, né. Obrigada. E dizer que esta história é uma história de muita dor, e quando você falou, eu já tinha ouvido falar, né, no Reage. Meu livro? Do teu livro, né? Não saiu ainda, Sônia. Não, não tem problema. Sofrer é fácil, ser feliz dá muito trabalho, gente. Então, a minha história de sofrimento era muito fácil. Eu lembro quando eu fui buscar ajuda, eu fui numa sala lá na 24 de maio, que era do Alanão, e quando eu entrei lá, eu me deparei com uma pessoa que falou para mim, ô Sônia, não tem espelho no passado? Digamos assim, aquilo me deu um choque muito grande. Realmente não tinha espelho na minha casa, porque na casa do codependente, ele só vê o dependente, ele só vê, não vê a dificuldade do codependente, né? Mas sim o que aquele dependente causa, que a culpa é dele, isso e aquilo. Então foram anos de dor, que era muito fácil sofrer com o codependente, entendeu? Então, a minha trajetória, assim, para chegar até aqui, são 16 anos de grupo de apoio. E não existe realmente nada tão fabuloso como o resultado de entender ou compreender esse tamanho de dor através de um grupo de apoio. É verdade. Entende? A minha pergunta para você, Carol, é o seguinte, em média, né, eu digo assim, em média, porque eu não sei se existe uma estatística, né, eu olho para o meu processo de dor, entendeu? E esse processo de dor foram anos, entendeu? Foram anos, mas quanto tempo um familiar demora para compreender este processo que é dele também? Então, Não só, veja, você falou ali no início, né? Em média, 6 a 8 anos, o familiar demora para procurar ajuda, entendeu? Ajuda especializada.
Isso, mas eu vejo assim, talvez esse 6 a 8 anos, entendeu? A pessoa fica nesse sofrer é fácil, que nem se dá conta que já passaram 8 anos. Exato. Na verdade, assim, em anos eu não saberia dizer se tem na ciência alguma coisa que fale nesse sentido, talvez até tenha, mas o que eu posso, assim, fruto de uma percepção empírica, é que o tempo vai ser maior ou menor para a família assimilar e incorporar a sua responsabilidade, né? Vai depender muito da entrega que ela faz no grupo mesmo, no princípio. Na verdade, as pessoas chegam lá, né, numa postura muito passiva de receber as coisas. Elas querem respostas para as particularidades da sua história. E, às vezes, o que está pegando não tem a ver com a dependência química em si. Exemplo, chega um casal no grupo e que vive uma dificuldade de relacionamento no casamento enorme. E nessa dificuldade também descobre de forma inesperada que tem um dos filhos fazendo uso de substância. Então, a ciência já ensinou que os pais precisam estar focados, falar a mesma língua, papá. Mas só que o problema é que eles estão num momento de vida como casal horrível. E o grupo ali, ele não é um grupo terapêutico, né? Eles precisariam fazer uma terapia de casal, enfim. Então, eles têm outras demandas a serem trabalhadas e que eles precisam escolher o que eles vão querer lidar primeiro. Se naquele momento eles vão se unir para tentar ajudar o seu filho, ou se naquele momento eles querem resolver suas diferenças, né? Então, o tempo que eles vão levar para assimilar que eles são corresponsáveis no tratamento, que eles precisam ser tratados, vai muito depender do quanto de entrega eles fizerem para a proposta do grupo onde eles estiverem. Isso tem muito, muito, muito a ver. Então, tem pessoas, por exemplo, que estão há 1 ano frequentando regularmente e não mudaram uma vírgula. Sabe quando o familiar fala coisas, mas a atitude diz outra? Então, para nós sabemos que o que pega mesmo não é o que o familiar, não é o que a pessoa que faz uso de substância fala, mas é o que ela faz. É o comportamento dela que vai dizer para nós se ele aderiu à proposta do tratamento ou não aderiu. Não adianta ele falar, porque falar eles são bons de boca. A mesma coisa a família. Então, a família não está disposta a ceder em nada. A família não quer mudar nada. A família vai na reunião, mas ela está sempre travada, fechada, não se abre, não se expõe. Quer dizer, ela está demonstrando que ela não aderiu à proposta. Então, eu não tenho como dizer exatamente quanto tempo ela leva. O que eu posso dizer é que se ela for para um grupo de coração aberto, de fato mesmo, para querer ajudar-se, para depois ajudar o seu familiar, ela vai ter benefício. Mas primeiro ela precisa entender, e esse é o papel do grupo principal, ela precisa ver que o grupo é para ela, não é para o seu familiar. O seu familiar vai tratar em outro lugar. Ela precisa entender isso. E isso requer dela humildade, sabe? Requer baixar um pouco a guarda, requer ela ter uma postura assim muito de, sabe, de humildade mesmo. Eu acho que é a postura que eu penso que a pessoa precisa ter. Se ela não... Às vezes tem pessoas no grupo que são da área de saúde, por exemplo. Temos vários médicos lá. E, às vezes, os médicos, como que eles vão admitir que os seus familiares fazem uso de substância? Né? Então, esses dias, eu tive que dizer para uma pessoa, eu falei, olha, você me desculpe, mas aqui você é mãe, né? E como mãe, você está longe de ajudar, de conseguir ajudar, porque essa sua postura diagnóstica, você não está aqui para fazer diagnóstico. Aqui você está para aprender a ser mãe, dar limite, coisa que não tem. Então, às vezes, a postura de quem vai no grupo é muito mais arrogante e não demonstra que percebeu que ela que precisa de ajuda. Então, eu não sei dizer para você quanto tempo leva isso, mas eu posso te dizer que será maior ou menor a depender da entrega que essa família faça, sabe, de querer mesmo, puxa, precisamos fazer alguma coisa, mas eu não sei te dizer, não é imediato, mas varia muito nessa relação de entrega, eu diria.
Muito bom, Caroline, e eu quero aproveitar e dizer que o Rubens está colocando aí no chat a ficha da inscrição, né, para quem, de participação, quero dizer, para quem quer o certificado, certo? Preencham, por favor, e nós temos uma sequência aqui de perguntas que o Laureano já vai chamar, então fiquem calmos aí que vai dar tempo para todo mundo. Obrigadão, viu? Eu teria muito mais coisas, mas vamos dar oportunidade para outros, tá bom? Certo. Então, seguindo a sequência aqui, na verdade, agora é o Jair. Obrigado, Laureano. Quero agradecer ao professor Rubens, à Sônia, por trazer sempre pessoas qualificadas aqui para fazer as palestras que nós necessitamos, né? Inclusive, eu sou uma das primeiras pessoas formada pelo Instituto Federal do Paraná, né, para aqui. O professor Rubens foi o nosso coordenador na época, 2015, 2016. Só que até hoje nós não sabemos, é diplômata. Tem que conselho que a gente pertence, tá? Uma frustração eu tenho que fui Charles Fox no SAMU, controlador de frota no SAMU, socorrista aqui na minha cidade, que é Floresta, região metropolitana de Maringá. Só que a gente está vendo um êxodo, uma enxurrada de dependentes químicos e a gente não pode fazer nada, porque nem grupo de apoio tem aqui. O poder público não ajuda, as igrejas parece que estão capengando. E outra, sou evangelista da Assembleia de Deus do Paraná, né, ali do centro de Curitiba. Ali. Então, até eu dei uma parada com a igreja também, porque também está tudo parado aqui também, e o povo está morrendo de tanta droga, criançada, tá? Agora, te peço para você, querida professora Carolina, como que a gente faz para montar um grupo de apoio para ir atrás desse povo aí e ver se a gente ajuda, porque se nós não fizer alguma coisa, Deus vai cobrar da gente, né, querida? Muito obrigado. Obrigada a você, Jair. Na verdade, os grupos de apoio, eles podem ser criados a partir de pessoas motivadas como você. Então, existem vários grupos, né? Então, tem grupos para as pessoas que fazem uso de substância e os grupos para familiares. Hoje, Perfeito. pensando nos de familiares, nós temos, assim, alguns. Tem o Amor Exigente, tem o Alanon, tem o Naranon, tem, acho que a Pastoral, né, da Sobriedade, depois se o senhor José Augusto quiser falar. Mas, independentemente, o Amor Exigente, por exemplo, anota aí um site. Anota aí, Jair. Você e todo mundo, né? É Amor Exigente, tudo junto, .org.br. Então, o Amor Exigente é um grupo originalmente para familiares, mas ele também tem, num dos braços, a parte para os próprios pessoas que estão fazendo uso de substância. Para você criar um grupo de Amor Exigente, basta você entrar em contato com a Federação aí de Amor Exigente, lá no site, dizer que você existe interesse, e eles vão ofertar um treinamento para você, e a partir de então é começar. Muito minha obrigado. sugestão é que você reúna umas 4 pessoas, 5 pessoas. Por quê? Criar o grupo é a etapa mais fácil. Assim como começar a namorar, assim como o início de casado, assim, né? O problema não é a criação, é a manutenção. Sim. Manter o motivacional elevado é bastante trabalhoso, né? Porque as pessoas começam empolgadas, mas depois elas precisam ir toda semana. Uma vez aberto, ele não pode fechar. Se cai no feriado, tem que abrir, né? Então tem que ser num lugar neutro, de preferência, num lugar neutro, ou um colégio, ou uma igreja que fique aberta, mas não é um ministério de nenhuma igreja, não é vinculado ao governo, ele tem autonomia, ele não é vinculado a nada. O Amor Exigente, por exemplo, é vinculado à Federação de Amor Exigente, o Naranon é vinculado, tem o NA, o Naranon, todos esses lugares, eles têm que ter autonomia para a coisa funcionar. Então, eu penso que se você está com desejo no coração, puxa, maravilha. E se for Amor Exigente, podemos conversar mais de perto, mas se não for Amor Exigente, pode ser outro grupo que é tão útil quanto. E eu creio mesmo que eu também sou cristã e que é muito gratificante saber que nós não vamos resolver o problema do mundo, mas aquilo que está na nossa frente é nossa responsabilidade. Perfeito. Então, é por isso que é uma gotinha, né? Se nós pensarmos do tanto de bar que tem por aí,
nossa, precisava ter um grupo em cada esquina. Mas não, Curitiba tem pouquíssimos, e no estado, proporcionalmente, todos os grupos são muito poucos em quantidade, proporcionalmente aos problemas. É uma Mas pena. fica aí a minha, felicidade de saber que você quer montar, e te digo, se for sobre amor exigente, podemos conversar melhor depois. Sim, com certeza. Senão, a própria federação, ela vai promover capacitação para você, vai te dar todas as dicas de formar um grupo, é muito simples, basta ter pessoas, recebem a capacitação rápida e já começa o grupo. E o grupo vai se organizando à medida que funciona, né? Lembrando que, uma vez por semana, reunião semanal de 2 horas, é isso, praticamente. Só que daí o tempo vai, sabe, ajudando, e aí nós somos uma mesma família, eu acho que isso que precisa ficar claro. Que bom que Floresta vai ter um grupo em breve. Obrigado, professora. Imagina. Agora o José Suavinski. Bom, boa noite. É um prazer estar aí com vocês. Estava com saudades do grupo aí, viu, pessoal? É um desafio para mim, né? Porque na terça-feira, às 20h30, eu tenho a minha live no Instagram, né? Droga não é bom para ninguém, estão falando de alcoolismo. E eu quero parabenizar aqui a Carolina, a professora, né? Obrigada. Também conhece muito mesmo de grupo de autoajuda. Não se acanhe para os 61 anos, viu? Eu fiz agora 70, tá? Então. 70 anos e estou tocando a vida por mais 50 pela frente, viu? Isso mesmo. E o bom é de estar participando do grupo de autoajuda. Eu sou um pai codependente químico, eu cheguei pela dor. E graças a Deus que eu cheguei pela dor. Conheci o grupo da Pastoral da Sobriedade, onde nasceu aqui em Curitiba, aqui no antigo Lar das Meninas. Cheguei lá com meu filho e a Pastoral da Sobriedade, posso dizer a todos vocês que eu conheci o Amor Exigente, conheci Narcóticos Anônimos, conheci Alcoólicos Anônimos, que é muito bom, Alanon, Alatim, o Amor Exigente foi que ficou mais explícito na minha vida, junto com a Pastoral da Sobriedade. Eu tenho o Mauro, a Cecília, que estão sempre conosco também, né, no Amor Exigente, aí a Sônia sabe disso, o Rubens também, né? E na Pastoral da Sobriedade tem uma coisa que você falou muito bem, Carol. A família tem que se abrir, ela não tem que ficar fechada. Tem um grupo lá da sala de escuta, onde ali no máximo com 10 pessoas, a família nesse momento ela é separada, o pai num grupo, a mãe no outro, o filho no outro. Lá ela tem 4 minutos para dizer o seu nome e por que está lá. Então, se ela não quiser falar no primeiro momento, nós respeitamos. Mas ninguém vai interferir na fala dela. Eu chorava muito nas primeiras reuniões. Eu não conseguia falar de tanto choro, de tanto desespero. Mas a Pastoral da Sobriedade, eu posso dizer para você, Carol, grupo de autoajuda salva. Porque salvou a mim, a vida do meu filho e a minha família. Que bom. A pastoral foi muito forte dentro do seio da família e que não se discute, como você falou muito bem. O pessoal pensa, é de religião católica. Não. Nós seguimos o exemplo da vida, que a droga não respeita ninguém. Ela é para católico, para evangélico, para ateu, para os atoas que estão por aí, é para tudo. Porque ela não respeita ninguém. Então, todos são recebidos na espiritualidade. São 12 passos, né? 6 passos de restauração, 6 passos de conversão e a participação do povo. Então, a gente convida, né? A gente sugere. É uma reunião de 1h30, uma vez por semana. Eu sempre digo nas reuniões que quem perseverar, a cura alcançará. E participando do grupo de autoajuda, ele se mantém longe da recaída. É uma prevenção da recaída e aprender, a família, a aprender como eu aprendi. A como eu consegui me opor contra essa droga que estava se instalando em casa com meu filho. A como eu poder me constituir, poder me levantar, poder ficar mais forte, mais concreto para combater esse mal, sabe? Então, hoje nós estamos aí praticamente com mais de 1.000 grupos de autoajuda no Brasil, já passamos de 45 mil voluntários, agentes. Você falou muito bem, aqui o nosso amigo aí de Floresta tem Pastoral da Sobriedade em Maringá, e se não me engano, em Floresta tinha um grupo também de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, constitui aí 5 ou 6 pessoas, a Carol falou muito bem, constitui aí de 6 a 7 pessoas, nós vamos dar o curso de formação,
A gente não abandona vocês, depois tem o curso de formação permanente, tem a reciclagem do agente, e você cria esse grupo que você vai constituir num dia da semana. E aí, como falou bem a Carol, você cair na véspera de Natal, o grupo não é transferido, acontece a reunião, porque a droga não respeita Natal nem Ano Novo, né? Então, a reunião acontece, é feita essa formação, existe uma equipe de formação também da Pastoral da Sobriedade, e nós aprendemos muito com os 12 passos aí, junto com Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Aí, Amor Exigente, principalmente. Toda essa conversa. Carol, olha, Carol, você deu uma aula e você, acho que você é participante ativa também da Pastoral da Sobriedade, viu, Carol? Porque você falou tudo o que acontece dentro do grupo. Isso é verdade, isso é muito verdade. Tem muitos pais reticentes, sabe? Mas no momento ele se abre, a Sônia perguntou, quanto tempo leva para conseguir, né? Tem famílias lá que em 30 dias, 40 dias já estavam, a gente já via a transformação dessa família, a gente já conseguia notar a transformação para melhor, sabe? Mesmo com o filho ainda caído, eu muitas vezes com meu filho na rua, eu estava lá na pastoral, o meu filho estava na rua, mas não estava lá na pastoral participando, eu como um pai codependente químico, a minha família, e o filho depois veio junto, e aí conhecemos a nossa caminhada junto, que são as comunidades terapêuticas, né? Então, esse trabalho, Jair, fico feliz, viu? Aí de Floresta, eu vou falar com o coordenador diocesano aí da região e vai fazer um contato com você aí, viu, Jair? Tá bom? Você não pode perder essa oportunidade de... Obrigado, amado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Te agradeço, amado. Deus abençoe. Amém. Então, agora a Gláucia deve se apresentar e fazer sua pergunta. Não sei se o José já terminou. Já. Gláucia, sua vez. Está fechado o microfone. O microfone está fechado, Gláucia. Agora abriu. Boa noite a todos, meu nome é Gláucia, eu sou educadora infantil aqui no município de Campina Grande do Sul, né? E como educadora, como mãe, como família, né? A gente tem amigos. Eu gostaria, assim, de, como Jair, né? Expressar, assim, minha preocupação com os jovens, né? E com esse público, assim, que, como você falou, Carol, estão muito carentes, né? E de diálogo, né? De um abraço, de um companheirismo. Eu gostaria de saber, assim, preventivamente, né? Como que a gente poderia ajudar esses jovens? Lógico, eu sei que tem muitos adultos, né, que estão envolvidos também na questão. Mas os jovens, como que a gente poderia ajudar eles preventivamente? Claro, hoje em dia a mídia, né, tem muitas reportagens, né, as famílias, algumas têm muito diálogo, algumas não. Mas como que a gente podia trabalhar esse posicionamento para prevenção, não para o combate, né? Para prevenção. Então, a prevenção, realmente a prevenção primária, né, que é essa, antes que as coisas aconteçam, ela é a parte mais desafiadora de toda a temática envolvendo as dependências químicas, né? Então, fazer a prevenção primária. Eu, particularmente, gosto de uma coisa que a Organização Mundial da Saúde fez há muito tempo atrás, mas que, a meu ver, fez pouco, que é trabalhar com jovens com as habilidades de vida. São 10 habilidades de vida que nós precisamos ajudar os jovens a desenvolver. Então, quando a experiência que mais funciona, de acordo com a ciência, é aquela que não foca na droga. Quanto menos fala de droga e quanto mais você fortalece os fatores de proteção das pessoas, menos ela vai precisar buscar droga. Então, é muito fracassado as abordagens que falam mal da droga, porque se vocês pensarem bem, a droga em si, ela não faz nada para ninguém, a não ser que se alguém vá ao seu encontro. A droga pela droga, se ela estiver parada, imagine na sua frente a droga que você quiser. Uma garrafa de cerveja, por exemplo, uma carteira de cigarro, ela parada ali não faz mal para ninguém, concorda, Glaucia? Para ela fazer mal é a pessoa que precisa ir até ela, não é?
Então, a nossa abordagem não pode ser reducionista para ficar falando mal da droga, porque a droga em si, ela não faz mal nesse raciocínio que eu estou trazendo. Então, nós precisamos ofertar para os jovens algo que seja prazeroso e que possa dar para ele condições de ele conseguir dizer não quando ela lhe for oferecida, mas não falando dela. Você acha que quando alguém vai usar qualquer droga, ele vai usar porque ele sabe a composição química da molécula do álcool, por exemplo? Não. Então, muitas campanhas são fracassadas, no meu ponto de vista, porque elas ficam o tempo inteiro falando do conhecimento objetivo. A droga é isso, a composição é aquilo, e isso não transforma. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela organizou, se você puder anotar aí, e depois procurar na internet, tem bem legal, as 10 habilidades de vida, que são formas de trabalhar com os jovens para que eles sejam desenvolvidos nessas habilidades. Por exemplo, ele vai aprender sobre o autoconhecimento, ele vai aprender sobre como dizer não, ele vai aprender uma série de habilidades para que quando ele estiver diante ele consiga dizer não. Então, isso é uma experiência muito interessante que foi feita com jovens, e que é usada com jovens já há algum tempo. Só que um único modelo não funciona, porque o que nós temos que ter é condições de ter lazer de acordo para esse jovem, que daí é o poder público, né, que tem que fazer a sua parte. Tem que ter contraturno escolar com coisas interessantes, esporte. As igrejas precisam ser os locais onde eles mais queiram ir, então elas precisam se estruturar para lidar com o jovem, não pode ser igreja para o pai do jovem, tem que ser igreja que tenha algo atrativo para o jovem querer ficar na igreja. Então, como o apelo no mundo é muito maior do que a igreja oferece, ele vai para aquele que dá resposta imediata, né? E aí acabam se encontrando com as drogas. Então, a meu ver, o que precisa ser feito em termos de prevenção é criar coisas para que eles possam se fortalecerem e conseguirem dizer não para aquilo que a droga é facilmente obtida, dá um prazer imediato. Então, nós temos que ensinar coisa de verdade para os jovens, porque ficar falando assim, que a droga faz mal, tal, ele sabe que faz na teoria, mas na prática, no início, é uma coisa boa para ele, aos olhos dele. Então, ele não acredita no que nós estamos falando. Então, nós temos que mudar um pouco o nosso discurso. Nosso discurso não tem que ser focado na droga, mais uma vez. Nós temos que falar da droga da vida, nós temos que falar em relacionamento, nós temos que ajudá-lo a ter uma carreira. Vocês conhecem o site Só Notícia Boa? Quem conhece esse site, levanta a mão aí, dos que eu estou vendo. Jair, conhece? Então, anota aí, Só Notícia Boa. Professora Gláucia, você conhece? Não. Anota aí, Só Notícia Boa. Por quê? Porque vocês vão olhar lá no Só Notícia Boa, vamos juntar os jovens para fazer uma tarde de Só Notícia Boa, ao invés de, meu Deus do céu, né? A mídia, ela vende tragédia. Agora, nós precisamos trabalhar o modelo mental. Conversa boa só vai sair se entrar coisa boa na mente, para sair uma conversa boa. Então, Só Notícia Boa é um site que existe há mais de 10 anos e que reúne só notícia boa. Isso vai fazer com que eu fique alienado das coisas ruins? Não, mas vai sim ampliar o meu modelo mental, que mesmo diante de tanta coisa ruim, ainda assim eu posso escolher fazer coisa boa. Mas o jovem precisa saber que tem esse site, o jovem precisa... Então, eu trabalho mais nessa linha, sim, e não ficar falando, a maconha é isso, a cocaína é isso. Gente, as pessoas já sabem. Um dia, se Deus me permitir, nós vamos nos encontrar pessoalmente e vamos fazer um exercício de prevenção. E eu vou mostrar para vocês como nós não mudamos pelo conhecimento objetivo. As pessoas, eu e você, não mudamos a nossa maneira de pensar e agir, porque ao sabermos que o álcool tem não sei quantas moléculas de álcool etílico, não sei o quê. Eu e você mudamos quando nossas emoções são afetadas. E para as minhas emoções serem afetadas, eu preciso ser estimulada de outra forma. O conhecimento objetivo, olha, eu trabalhei minha vida inteira, muito tempo da minha vida, com a questão da AIDS. Desde que a AIDS existiu no mundo, Deus me permitiu trabalhar com isso. E era interessante, né? No começo as pessoas se infectavam porque elas não sabiam que vírus era aquele, como transmitia, mas isso logo se descobriu.
Na década de 80 se descobriu como que se transmite. Eu pergunto para vocês, de lá para cá, praticamente todo mundo sabe como que transmite. Muito raramente você encontrar alguém que não sabe como que transmite. Ou seja, o conhecimento objetivo é o mesmo. Transmite assim, transmite assado, previne assim, previne assado. Por que que ainda acontece em muitos casos de infecção pelo HIV? O que que falta? É o conhecimento objetivo? Não é. Porque isso as pessoas sabem. Sim. Só que daí elas se apaixonam. E daí como é que eu lido com paixão? Como é que eu controlo os hormônios dos adolescentes? Então, não é falando que a AIDS mata que eu vou controlar o adolescente, porque ele não acredita. Esse é um, sabe? Então, tem que mudar um pouco a nossa abordagem. A nossa abordagem, ela precisa ser envolvente, ela não é uma abordagem mentirosa, mas ela é uma abordagem que traz o jovem para pensar junto. Ele precisa ser desafiado, com gincana, ele precisa ser coisa que o jovem gosta. E não assim, botar todo mundo sentado para ouvir um falando e os outros escutando. Isso não funciona. Com o jovem não funciona. Nem com o adulto funciona, mas com o jovem não funciona mesmo. Então, não sei. Eu acho que tem muitas coisas para ser feitas. Um caminho é trabalhar com as habilidades de vida. Se vocês botarem lá, habilidade de vida, OMS, vocês vão encontrar as 10 habilidades e vocês vão ver assim, como pensar numa atividade para desenvolver 1, 2, 3. Então, cada mês eu trabalho uma habilidade. Ah, Carol, mas as drogas, elas estão disponíveis. Lembra que eu falei há pouco na oração da serenidade? Eu preciso ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Então, eu não posso modificar o tráfico. Eu não posso modificar a distribuição, a venda indiscriminada de cerveja em padaria, por exemplo. Isso está fora da minha. Mas eu preciso ter coragem para modificar o que eu posso. Então, eu posso oferecer para alguns jovens esse conhecimento. Eu vou salvar a humanidade? Não vou, mas se eu salvar uma vida aí, 2 jovens que não entrarem, puxa, é como eu disse para o Jair, é o que está na minha frente. Eu vou trabalhar com esses jovens, essa habilidade de vida. Vamos fazer uma coisa interessante com eles, vamos escutar deles. Eles sempre têm boas ideias, só que nós não escutamos os jovens. Vamos trazer, com o jovem tem que ser assim, você trabalha a partir do que ele tem, não a partir do que você acha que ele precisa. É a partir do que ele tem, aí você vai aprofundando, você vai ajudando ele a entender. Eu acho que é isso, né, rapidamente. Eu acho que tem coisas para fazer, sabe? Legal, Glaucia, a sua preocupação com jovens. Eu acho que os jovens realmente precisaria ser a nossa prioridade absoluta. Mas eu creio que dá para fazer coisas, as igrejas podem fazer coisas interessantes, as escolas podem fazer coisas interessantes, mas não aquilo, né? Semana de saúde, o pessoal cola lá na apostila um pouco de cocaína, um pouco de maconha, foto, né? Cola ali e mostra que a droga é assim. Esse conhecimento objetivo, gente, ele não transforma. Pensem Tem que que ser uma coisa preventiva mesmo, né? Não, tem que pegar na emoção. Se for só, por exemplo, a AIDS transmite assim. Desde a década de 80, ela transmite do mesmo jeito. Então, não adianta eu ficar falando só da transmissão, porque esse é um conhecimento que é sempre do mesmo jeito. Eu preciso incluir na conversa como é que quando ele olha para alguém, o que ele pensa? Vocês acham que quando um menino adolescente olha para uma menina e está de paquerinha ali, ele olha para ela e diz assim, será que ela tem HIV? Não. Claro que não, né? Nenhum, né? Ele olha e diz, meu Deus, será que ela beija bem, não sei o quê, né? Ele vai pensar coisa que interessa. Só que a nossa fala é, DST, põe aquela figura bem feia dos órgãos genitais com uma ferida, achando que isso vai tocar. Não vai. As carteiras de cigarro com aquela imagem de alguém que tem câncer, a pessoa põe um papelzinho ali e fuma igual. Então, precisamos mudar a nossa abordagem, nós precisamos aprender um pouco com os jovens, eles têm muitas coisas para nos ensinar. Eu acho que nós podemos fazer uma troca, assim, né? Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Laureano, você quer falar alguma coisa? Senão eu vou entrar com os avisos. Tem mais alguém aí que queira fazer uma pergunta para Carol, breve?
Não quer falar? Lauriano, Oi. encerra, aí eu vou dar os avisos. Tá, ok, então. Alguém Bom. mais? Perguntas? Ó, tem a Patrícia. Apareceu, vamos lá. A Patrícia é do Chile, minha amiga. Hoje, boa noite. Eu quero parabenizar a todos vocês por a reunião de hoje e parabenizar também a Carolina por todos os conhecimentos que ela passou uma vez mais. Muito obrigada. Boas noites. Obrigada, amiga. Ó, prestigiando a reunião internacional hoje, hein? Tá lá do Chile, a Patrícia. Que maravilha, seja bem-vinda todas as terças-feiras. Obrigada. Então, Carolina, meu muito obrigado mesmo. Depois eu vou deixar você dar as suas considerações finais, mas eu quero falar alguns avisos que a gente fala toda terça-feira aqui no GESD, tá? O GESD, né, é um grupo de estudo e pesquisa sobre drogas, né, do Instituto Federal do Paraná, e acontece todas as terças-feiras, agora online, né, às 19 horas, e sempre tem uma duração de 1h30, 2 horas, depende muito das circunstâncias, né. E eu até peço aqui desculpa, Caroline, porque a gente teve que não permitir a entrada de muitas pessoas. Pode ser que tenha convidados teus aí, mas a gente teve que não deixar por causa do horário e por causa dessas situações das invasões aí, tá bom? Tá bom. Se vocês desejarem participar do grupo de estudos ou mesmo do curso em Monitor Independência Química, que vai logo, teremos o edital aprovado pela reitoria, né? É só entrar em contato comigo, né? Meu telefone está no chat, meu nome é Sônia, e aí eu passo ali as informações, o link da inscrição e como entrar no grupo do WhatsApp também do grupo de estudos, tá? Nós teremos na próxima terça-feira, gente, a jornalista e professora Isabela Colares, ela é do projeto Antes da Saideira. Ela é autora do livro sobre a banalização do consumo de álcool. E o tema vai ser exatamente isso, o debate sobre a banalização do consumo de álcool. Será na próxima terça-feira, ela é de Foz do Iguaçu, ela é professora e ela é amiga também do Péricles, né, indicação dele, e ela vai estar conosco, então, na próxima terça-feira. Pessoal, todas as palestras, elas ficam gravadas no YouTube, então, a partir de amanhã estará disponível, é só entrar no grupo de estudos e pesquisas sobre drogas do IFPR lá no YouTube. E também não esqueçam de preencher a ficha de frequência para ter o certificado no seu e-mail. É muito importante porque todas as palestras elas são certificadas. Quem por algum motivo talvez não consiga mesmo, entre em contato comigo que aí a gente vê o que pode ser feito. Aí o Rubens acabou de postar de novo. E eu quero dar a palavra agora, né, o Rubens, para ele, antes da Carol finalizar, eu quero agradecer a todos mesmo, né, pela presença, é muito importante mesmo, tem dado, assim, um resultado muito grande. Carol tinha mais de 50 pessoas, tá, na sala. Ai, que maravilha! Sim, e fora o YouTube, né, que tinha mais pessoas lá, que o Rubens acompanha muito lá também, né. Parabéns mesmo, estava maravilhoso. Tá? Que ótimo, obrigada. As terças, para mim, é difícil, porque o grupo que eu coordeno é na terça, né? O Amor Exigente lá, sim, então eu quase nunca posso, por causa disso. Eu sei, mas foi um prazer. Rubens, a palavra é sua. Eu quero agradecer muito a minha colega Carolina, a gente já tem se encontrado já há muitos anos, né,
desde a época da Federal, quando eu estava trabalhando lá no Hospital de Clínicas, e via como é excelente o trabalho que ela desenvolve, realmente, desde o tempo em que ela trabalhava com AIDS. É um trabalho significante, né? Esse também é. E eu parabenizo você, Carolina, pelo seu trabalho, por estar à frente desse movimento. Hoje mesmo, eu convidei 2 pessoas que tiveram um problema na família com dependência de álcool, um jovem de 30 anos, né? E a gente, muitas vezes, é pego de surpresa. A família vem buscar auxílio, como você disse, né? Depois que se passaram já vários anos de uso abusivo da substância. E eu posso, com toda certeza, com toda assim, conhecimento, de indicar o trabalho que vocês realizam no grupo, porque eu sei que vai ajudar eles a se perceberem nesse problema tão grande que é a dependência. Se percebem enquanto pessoas e percebem também a família desestruturada. Então, é muito importante, não só... A família vem com aquela... O primeiro discurso da família é assim, você me ajuda a arrumar um lugar para internar? Eu falei assim, olha... Eu falo assim, nesse primeiro momento, eu vou ajudar quem está me pedindo ajuda, que é você. A primeira pessoa a ser ajudada é você. Então, isso é muito importante, esse papel e esse trabalho que você desenvolve, né, de acolher as pessoas, de realmente fazê-las entender, né, e o que não é fácil, porque se o dependente já não trabalha direito isso, quanto mais a família que acha que o problema não é dela, o problema é do outro, né? Então, assim, olha, receba o meu abraço, a minha gratidão por estar aqui, as portas estão sempre abertas para vocês estarem aqui. Que ótimo. Né? Hoje eu convidei o Laureano, que é psicólogo, que está fazendo parte também do GESD, está contribuindo e está fortalecendo o grupo, né, com a sua participação, e acredito que a gente vai precisar de mais pessoas para estar estruturando e ajudando. Por quê? Porque eu acabo ficando muito aqui, ainda eu, na tecnologia, que não deveria fazer essa parte, mas eu acho que a gente tem que aprender um pouco de tudo. E aí a gente vai dividindo e somando, né? E vocês viram como é difícil, né? Eu tenho que ficar aqui na percepção quem é quem que está pedindo para entrar e olho a carinha, às vezes é uma cara demoníaca, que tem ali um nome pior ainda. Então, a gente vai... assim, às vezes eu nem deixo entrar, mas aí a pessoa coloca um nome, Dona Josefa. Eu falei, puxa, é uma mãe. Não é, a gente se engana, né? Como muitos são enganados. Então, assim, gente, obrigado a todos vocês que puderam estar nessa noite ajudando, contribuindo. A gente só vai fazer diferença quando nós estivermos unidos. É verdade. Quando nós estivermos unidos, nos fortalecendo, trocando informações, né? Eu quero certificar a todos que participaram aqui, todos que, né, virem a participar, porque é o nosso papel. Nosso papel contribuindo com a sociedade para valorizar o trabalho que cada um tem feito aí de ser diferente na sociedade. É verdade. E, Carolina, a palavra é sua, né? Tenha vontade com as palavras. Viu, Rubens? Antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta para a Carol, que é do Laércio. Ele está no YouTube, só que ele não conseguiu levantar a mãozinha, ele falou, tá? Então, a pergunta dele é que você fale o que você acha do centro de triagem. Eu não sei se eu sei o que é o centro de triagem ou o que eu acho de algum centro de triagem, é isso? Se for de algum centro de triagem? Do centro de triagem, eu não sei se eu sei o que é o centro de triagem. É o centro de triagem da... Centro de triagem é aquele centro onde eles encaminham as pessoas para o internamento desses dependentes. Mas é da onde? Da saúde, da justiça, da onde?
Não sei. Não, geralmente os centros de triagem, eles são uma igreja que faz, um profissional que abre um centro. Eu acho que é isso que ele está pedindo, tá? Não sei, eu não Talvez sei o CAPS, exatamente. não sei, o CAPS, o CPM aqui em Curitiba. Então, eu não sei exatamente o que ele está se referindo ao centro de triagem. Talvez tenha a ver com uma avaliação da pessoa para poder identificar assim o estado dela naquele momento e tomar uma decisão do que deve ser feito. Isso é, em princípio, o que é um centro de triagem. Mas veja, triar é uma palavra assim um pouco desagradável para a pessoa, dá a impressão assim de que talvez seja um corte que vai ser feito em alguns. Ocorre que a demanda é reprimida, nós temos muito mais pessoas que precisam de espaços para serem tratadas do que as ofertas disponíveis. Então, acaba sendo feita uma avaliação das condições da pessoa para se definir quem dessas pessoas precisa de um tratamento que é no internamento, quem vai fazer hospital dia, quem vai fazer ambulatorial, quem pode ir para a comunidade terapêutica, sabe? A triagem tem essa função de tentar adequar a pessoa aos lugares disponíveis por critério de gravidade. A princípio seria isso. Agora, podem ter centros de triagem com pessoas bastante preparadas para fazer essa avaliação e, às vezes, podem existir centros nem tão estruturados assim. De qualquer forma, a gente sabe que existem pessoas que buscam o tratamento espontaneamente, é sempre mais fácil, voluntariamente, é um percentual menor. Geralmente as pessoas não buscam tão voluntariamente, elas têm algo que as motiva, então elas vão voluntariamente, mas com algo assim que dá uma empurradinha para ela procurar ajuda. Por exemplo, o ambiente de trabalho diz para ela, ou você vai buscar tratamento, ou então dá um ultimato. Então a pessoa acaba cedendo e busca o tratamento. Tem uma outra modalidade que é o involuntário, né? E quando está botando em risco a vida da própria pessoa ou de terceiros, tem um critério também, e alguns serviços que atendem, aceitam atender pessoas nessas condições, e tem o internamento compulsório, que se dá por meio da justiça, né? Quando o juiz determina que o internamento aconteça, por exemplo. Então, os centros de triagem devem contar com uma equipe multidisciplinar que possa fazer uma avaliação o mais apurada possível das condições de saúde da pessoa naquele momento e decidir para onde ela deve ser encaminhada. Eu penso que é isso. Agora, a minha opinião, eu acho que, infelizmente, nós temos uma demanda reprimida, então precisa ter critérios, não dá para todo mundo ser atendido em tempo real como talvez fosse o ideal, né? Não temos esse ideal ainda. É isso. Obrigada. Então, resumindo, é muito importante ter os centros de triagem. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, mas com Obrigadão. uma equipe preparada. Bom, para encerrar, então, eu quero agradecer mesmo, primeiro a Deus, por Ele nos dar essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela confiança, Sônia, Rubens, pela indicação, por terem me dado a oportunidade. Obrigada, Laureano, por conhecê-lo e todas as demais pessoas que estiveram juntas até agora, né? Que nós possamos, sim, cada um de nós ser tocados de alguma forma para fazermos parte de uma corrente do bem. O grupo de apoio é uma desses locais, né? Não é o único, mas é um desses locais que, somado aos outros pontos de atenção à saúde dessas pessoas, poderão fazer a diferença. O assunto é grave, exige medidas rápidas, profissionais, mas também de grupos de apoio com voluntários, sobretudo para as famílias. Então, muito obrigada, gente. Foi uma noite, sim, muito prazerosa para mim, e eu espero, pode contar comigo também. Terça-feira eu nunca quase posso, porque coincide com a reunião do grupo que eu frequento, mas combinando direitinho nós conseguimos. Então, muito obrigada de coração. E que Deus abençoe a todos e todas. Obrigadão. Boa noite a todos. E não esquecendo que a Carol vai ser professora no Monitor Independência Química. Se Deus quiser. Aí, brigadão. Tchau. Boa noite. Beijo para todos e todas. Boa noite. Boa noite.